A gente te ouve, Aline, mas a gente não vê sua tela ainda. Ah, tá bom. Eu só queria confirmar a questão do microfone, que eu tô com um probleminha de áudio aqui, tá? Legal. Vou compartilhar agora. Aqui é o portal da EMB. É o portal que os alunos costumam acessar, que tem todas as barras que levam para a área do aluno, e inclusive biblioteca. O aluno clicando aqui em biblioteca, alunos e professores, né? A gente vai entrar no catálogo da biblioteca. Certo? Todos conseguem ver? Sim. Sim. Aqui eu vou só sair aqui que eu já estou logada, desculpa. Essa é a página inicial aqui da biblioteca, esse é o nosso catálogo físico. E essa daqui são as nossas bases de dados, os diversos fornecedores. O acesso para a biblioteca virtual, hoje só é através aqui do site da biblioteca, tudo bem? Para acessar a biblioteca virtual, vocês vão clicar aqui no logo da biblioteca virtual. Vão se autenticar com RA e senha. E o site fará o redirecionamento para a página da biblioteca. Como eu já tenho esse acesso como aluna, então o redirecionamento é automático, ele vai direto. Para quem ainda vai fazer o primeiro acesso, eu vou só sair aqui um instantinho do meu perfil. Provavelmente a Cassandra vai mostrar como é que aparece. Exatamente, não se preocupa com essa parte que eu demonstro. Fique tranquila. Mas eu vou só sair aqui para mostrar que quem fará o primeiro acesso, ele vai cair numa telinha parecida com esta, né? Para poder para poder criar o perfil da plataforma. Exato. Então, hoje, o nosso acesso à biblioteca virtual é aqui, através da página da biblioteca, clicando no logo da biblioteca virtual, que ele vai pedir RA e senha para ser redirecionado para a plataforma. Certo? Temos alguma dúvida aí? Eu acho que está bem tranquilo. Agora eu já sei o formato de integração de vocês e vai ao encontro daquilo que eu já tenho preparado aqui para orientar no primeiro acesso. Ah, tudo bem. Eu vou descompartilhar agora, tá? Tá, legal. E agora é minha vez. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês visualizarem. Vocês estão vendo o manual? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Eu começo pelo manual, por quê? Porque eu quero que vocês tenham alguma atenção a respeito dele. A plataforma, ela tem uma, como se diz, uma facilidade de navegação, ela tem é bem intuitiva. Entretanto, se tiver alguma dúvida, consultem o manual, tá? Eu não vou passar o manual todo não, porque eu vou demonstrar para vocês tudo que ela é capaz de fazer. Porém, eu vou fazer uma atenção especial aqui. Vamos lá, o porquê desse cadastro de login e senha como primeiro acesso. Suponhamos que vocês queiram, em vez de entrar entrou aí pelo sistema da instituição, colocou o RA lá e a senha, e já foi lá no linkzinho da BV, agora o processo é qual? É o processo de registrar o seu login e senha na plataforma. Então, vocês vão cair nessa tela aqui, certo? A Aline, né, que a Aline comentou. E depois vocês vão ser direcionados para preencher um cadastro muito simples. Se vocês forem brasileiros, o CPF. Se vocês forem estrangeiros, o passaporte, tá? Para quê? Para que as duas plataformas conversem. Então, tudo que vocês fazem dentro da BV, ela vai conversar com outras plataformas que vocês usarem. Mas quais, Cassandra? O celular, por exemplo, né? A nossa base de dados da Pearson. Então, a gente consegue o BV Gestor. Então, é importante que essas informações cruzem para que vocês tenham todas as informações que vocês fazem dentro da BV organizadas e acompanhadas pelos nossos bibliotecários, quer dizer, o de vocês, né? Por nós da Pearson, né? E tudo isso facilita uma série de questões. Então, vamos lá. No primeiro acesso que vocês clicarem, vocês vão cair naquela telinha e vão preencher aqui o nome,
no caso, né, o sobrenome, o login, pode ser um e-mail, e a senha. Por quê? Porque aquela tela de login e senha, ela é essencial no primeiro acesso. Depois que vocês fizeram aquilo, quando vocês clicarem no botãozinho lá da biblioteca virtual que a Aline mostrou, já vai abrir direto a biblioteca, não vai mais precisar ficar colocando login e senha, ok? Entretanto, vocês vão querer fazer o download do aplicativo para o tablet ou celular. E aí, como é que a gente vai fazer? Aí a gente vai usar esse login e senha. E que também, da mesma forma que a gente baixa um aplicativo no celular, de qualquer coisa, vamos pensar assim, o nosso Instagram, né? A gente baixou o software, já tem conta, já tem login e senha, a gente não precisa ficar digitando login e senha toda vez. A gente toca no ícone e ele já abre. Da mesma forma, a BV também vai abrir para vocês no celular, tá? Vou falar mais do celular mais para frente. Vamos fechar aqui com essa parte de primeiro acesso, que ele vai fazer toda essa confirmação aqui com vocês, e depois vocês estão habilitados para utilizar a plataforma, tá? Vou fechar, que agora o que nos interessa é essa parte aqui, ó, essa parte do primeiro acesso. E vai ser aqui que vocês vão colocar um e-mail e uma senha, que vai depois esses sistemas se reconhecerem. Ah, esqueci minha senha, Cassandra, da outra vez que eu for usar no celular, por exemplo. Puxa vida, agora é que eu não me lembro. Ele tem que vir aqui e solicitar a senha nova, ele vai direcionar para o seu e-mail para você recuperar a senha, tá? Ih, mas eu não lembro do e-mail que eu cadastrei. E agora? Ah, vocês têm que entrar em contato com o bibliotecário para poder ele verificar dentro do BV Gestor o e-mail cadastrado, tá bom? Então a gente consegue sempre recuperar os dados para vocês poderem ter acesso à plataforma, seja no celular ou no seu computador. Então aqui eu já tenho o meu, eu vou clicar em entrar. Automaticamente a plataforma associa vocês à instituição que vocês são cadastrados, tá? Mas às vezes há casos de pessoas que têm cadastro em duas instituições. Eu, no caso, tenho em duas. Então eu escolho aqui qual que eu quero usar, a base de dados, clico para entrar e ele vai carregar a mesma janela, ou melhor, a mesma tela que a Aline acabou de mostrar para vocês. Só um instantinho que está carregando. Pronto, entrou. Qual é a diferença? A diferença é da minha usabilidade. Então vamos lá. Eu costumo fazer navegação em livros que outros usuários não fazem. Então a plataforma ela tem um algoritmo que identifica o que você faz dentro dela e te dá sugestões também para poder você continuar lendo a respeito daquilo. Como se nós permanecêssemos em um conjunto de coisas que nos interessam, tá? Esse é o lado bom dos algoritmos, que eu digo, né? Então, vamos continuar aqui essa parte mais de navegação estrutural, né, da tela da BV. Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Só um feedback. Sim. Ótimo, excelente. Eu gosto de falar da parte superior, depois eu vou falar aqui dessa parte da lateral e, por último, os menus, tá? Então, vamos passear um pouquinho por aqui, bem simples. Na parte superior, vocês têm menus de atalhos, olha só. Se eu passar o mouse aqui, ele diz assim, digite Alt 1 para o conteúdo, digite Alt 2 para o menu e digite Alt 3 para a busca. Além disso, olha que interessante aqui. A própria BV, ela quando foi desenvolvida já dentro de um padrão de acessibilidade. Então, pessoas com baixa visão ou quem navega pelo teclado, cegos, né? E outros softwares que interagem com essa plataforma, que são softwares de acessibilidade, já vão conseguir ter essa integração de forma simples. Então, eu, usuário, posso usar as teclas de atalho, os softwares conversam entre si, né? Então, vamos pegar aqui um DOSVox, vamos conhecer o NVDI, outros softwares que são de leitor de tela, etc. Eu não preciso fazer nenhuma configuração, a Pearson não precisa fazer nenhuma configuração no usuário, tá? A própria plataforma já faz essa integração. Outra informação importante que eu tenho aqui na parte superior, que é a sensibilidade à luz. Então, algumas pessoas têm sensibilidade à luz e você pode, por exemplo, contraste, ampliar a letra, certo? Reduzir, adaptando o quê? A BV ao seu conforto visual.
Em sequência, a gente tem aqui uma parte de busca de acervo, mas eu vou deixar isso para daqui a pouco, porque eu quero ser bem criteriosa. Eu gosto que vocês observem tudo que tem de interessante, porque a BV ela é viva. Ela era de um jeito, está diferente e sempre está sendo implementada. Inclusive erros, se vocês conseguirem encontrar, a gente também faz as observações. Existe um botãozinho dentro do livro para reporte de erro. Então, caso aconteça alguma coisa, a gente recepciona isso e encaminha para uma fila de desenvolvimento, tá? Então, vamos a essa questão aqui de metas. Para que serve isso daqui? Eu vou clicar aqui, ó, e vou vir aqui, ver objetivo. O usuário da BV, ele agora tem autonomia sobre como se diz, ao seu desempenho de leitor. E ele pode controlar quantas páginas ele lê por dia, por semana, por mês. Quantos livros ele gostaria de ler. Ele pode traçar uma performance sobre ele em relação às leituras que ele faz. Então, aqui, professores, gestores podem pensar em várias estratégias avaliativas, se quiserem aproveitar, para usar esse recurso, ou o próprio usuário também. Né? A gente sabe que tem pessoas que leem, por exemplo, uma página em 2 minutos, outras leem menos, outras leem em 3, outras leem em 5. Então, também tem que ter um acompanhamento do seu estilo de leitor. Tá? Então, esse botãozinho aqui tem que estar habilitado. Se eu clicar em desabilitar, ele fica assim. Eu vou salvar as preferências. Vamos lá. E o botão aqui de cima mudou, gente. Olha só, ele ficou vermelhinho, um gráficozinho, pedindo para a gente configurar uma meta. Agora eu quero configurar uma meta, só para vocês verem. Então, eu coloco aqui 20 páginas por dia. Tá? Eu quero traçar essa meta para mim de leitura, porque eu preciso consumir isso para dar conta de produzir um paper, produzir um seminário ou fazer qualquer tipo de ação acadêmica que eu queira, ou mesmo pessoal, né? Algum desafio que eu coloque para mim. E eu posso escolher esses objetivos e dizer para o sistema, olha, sistema, controla para mim 20 páginas por dia, menos sábado e domingo. Por quê? Porque eu quero que ele controle só durante a semana a minha dedicação à leitura. Então, eu venho aqui, ó, salvo as preferências, ele valida e vai aqui para cima me mostrar o seguinte, que eu já tenho um percentual, tá? Porque eu já naveguei hoje, então ele já contabilizou como algumas páginas já visualizadas. Tá? Então, a leitura é por página que você transita e não por puros que você dá em páginas. Então, da página 10 à página 20. Eu li 10 páginas? Não, eu li 2 páginas. Então, ele vai contabilizando a quantidade de páginas que você vai visualizando, tá? Então, aqui eu posso alterar e eu acho bem interessante alguns recursos que a gente tem dentro da BV para dar autonomia ao leitor, ok? Então, vamos agora para outra parte aqui de baixo, que se chama sugestões, de acordo com o perfil do usuário. Então, o algoritmo detecta o que você gosta, como a gente está acostumado a fazer compras na internet, né? Usa outros sistemas e existem algoritmos que detectam os nossos comportamentos, a BV também faz isso. E aí, ela vai dando sugestões para você. Isso aqui não é aleatório, isso aqui é proposital. Como eu mexo muito na BV, que eu sou responsável pelos treinamentos, a impressão que tem aqui é que a BV vai me dar sugestões de tudo. De certa forma, sim, porque eu faço muito levantamento bibliográfico. Mas para o leitor dedicado à sua área de concentração, você vai ver que a sua sugestão de leitura é bem diferente da minha, tá? Aqui, logo na obra, a gente também tem o quê? Umas estrelinhas, que significam pontuações que os usuários dão para o livro. A gente pode dar, como a gente da mesma forma que a gente favorita um lugar que nós vamos no Google, eu sou avaliadora do Google, né? Então eu vou no lugar, eu avalio um lugar, faço uma foto, coloco as estrelinhas, faço umas observações, para quê? Para ajudar outras pessoas que forem pesquisar no Google e encontrarem aquele lugar. Então essas estrelinhas servem para os outros usuários. A gente olha aqui e falei, puxa vida, esse livro aqui está bem pontuado, deixa eu ver, tem 12 avaliações. Não significam que só 12 pessoas leram esse livro, porque você pode ler e não avaliá-lo. Isso é um critério seu, tá? Aqui para baixo a gente tem os livros que nós continuamos lendo.
Como assim? Os livros que nós abrimos e ele registrou uma performance já de começou a ler, a capa ele já considera como a primeira página lida, tá bom? Então, se eu abrir um livro, ele vai considerar como continuando lendo. E aí, depois posso dar continuidade a essa leitura. Vou vir aqui para vocês verem do livro que eu estou. Então, vim aqui e ele vai abrir o livro para mim na página onde eu parei. No caso daquele livro, deixa eu mostrar aqui para vocês. Atenção Psicossocial no Ensino, que é um livro que eu estou lendo, eu parei na página 44. Então, ele vai fazendo aqui uma marcação, tá? Isso é muito legal. E é um sincronismo entre o aplicativo do celular. Então, se eu estou no celular fazendo alguma coisa e abro o meu notebook, ou abro a plataforma em qualquer lugar, eu consigo também ser acompanhado por tudo que eu já fiz. A ABV faz isso por você, tá? Então, aqui no caso, alguns livros eu apenas abri, outros eu já continuei lendo. Mais para baixo tem minhas listas. Para que serve isso? Para vocês colocarem em categoria livros. Isso aqui é sensacional quando vocês precisam, por exemplo, fazer uma pesquisa primária de um assunto de um projeto, de um trabalho, de um seminário, uma apresentação, e vocês querem primeiro filtrar os livros que são interessantes e colocá-los em grupos, tá? Então, eu posso colocar aqui em grupos, categorias. Então, esse livro aqui está na minha lista, que é o padrão da BV. Então, eu gostei de um livro, eu posso dizer para a BV colocar na minha lista. Como também eu posso dizer para a BV colocar em listas que eu criar. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso, é muito interessante. Mais abaixo a gente tem citações. Para que serve isso, Cassandra? Isso aqui serve para ajudar os outros usuários e também dá como se fosse de forma harmoniosa, né, que eu gosto de dizer, conteúdos de dentro dos livros sobre temas que você está vendo. Então, a gente, por exemplo, aqui a citação que está aqui no caso, é um livro de projetos. Se eu clicar aqui, eu posso ir para a página do livro. Se eu gostei, eu posso clicar no coraçãozinho, dar um like. Se eu gostei mais ainda, eu posso compartilhar nas redes sociais, tá? Mas isso aqui é interessante ter aqui para que haja uma interação entre toda a base de usuários da BV. Então, não é só o aluno da Anhembi. Qualquer aluno pode ver isso aqui. Então, vejam bem, aqui para cima é particular, né? Sugestões que a BV dá para mim, porque eu sou usuária, o que eu estou lendo, para eu continuar lendo, as listas que eu vou fazendo. Agora, essa parte é uma parte compartilhada com todos, tá? Então, todo mundo pode ver. E eu posso selecionar um trecho de um livro e compartilhar ele na BV para que todos vejam também. Aí ele vai vir para essa seção aqui. Então, tem uma ordem, como se fosse uma fila, né, de espera de todos os usuários que querem fazer alguma citação compartilhada. Depois eu vou mostrar para vocês como faz. Mas aqui para baixo a gente vê os livros que acabaram de subir. Isso é importante, porque hoje eu tenho 8.000 e poucos livros, amanhã eu posso ter 9.000 livros, tá? Então é sempre interessante darem uma olhadinha nos livros que acabaram de subir para a BV e eles vão ter esse botãozinho chamado novo. Tudo bem? A gente pode vir aqui e navegar por aqui também. Tá? Quando o livro tem um botãozinho chamado EPUB, deem uma observação nesse aqui, ó, Valentino Rossi, a obra-prima. Aqui, quando o livro tem escrito EPUB, é porque ele está no formato EPUB. Por quê, Cassandra? Porque existe um outro formato, PDF. Então, os livros da BV são em PDF e EPUB. A maior parte dos livros PDF já estão sendo transformados em EPUB. Para quê, Cassandra? Porque o formato EPUB ele é mais inteligente, é um formato mais adaptativo à tela das interfaces digitais, principalmente tablets e celulares. Então, já observou-se isso e os livros estão também sendo feitos. Alguns livros novos, por exemplo, já vêm direto no formato EPUB, não vem mais no formato PDF, tá? Aqui para baixo a gente tem como se fosse um top 10, que nem no Netflix, né? Quais são os melhores filmes a gente tem no Netflix. Aqui a gente tem os melhores livros. Mais melhores livros da BV? Os melhores livros que os usuários gostaram. Então, aqui eu tenho 166 avaliações desse livro. 166 pessoas que leram o livro, gostaram e avaliaram. Tem gente que leu o livro e não avaliou, lembra disso.
É importante. Então, assim, a gente tem aqui um trending, né, sobre os livros da BV. Agora vamos a uma seção fundamental, que é a parte de acervo de busca. Então, vou ensinar vocês aqui a fazerem uma pequena busca. Suponhamos que eu esteja fazendo uma pesquisa sobre cultura da paz, tá? E aí eu vou lá na cultura da paz, sobre cultura da paz e escrevo uma palavra genérica, paz. De cara, a BV vai me mostrar alguns títulos que eles sugerem aqui, ó. Tem paz mental, a canção das 7 cores, educando para a paz, a educação e a paz, e etc. Que nem o Google faz. Ah, mas eu não me interesso por nenhum desses, eu quero apenas paz. E dou um Enter. Quando eu der um Enter, a palavra paz vem para cá, ó. E é aqui que eu quero que vocês tenham atenção, essa parte de filtrar o acervo, que isso aqui pode ser bem prático para a gente ganhar tempo na busca do livro que a gente quer. Senão a gente vai ficar indo livro por livro, né? Vejam só, nós temos 33 livros sobre essa palavra paz. Eles vão carregando mais aqui embaixo, tá vendo? Mas às vezes pode ser que tenham livros que não nos interessem. Então, que tal fazer um filtro? Isso aqui é bem interessante. Então, a primeira coisa que eu sugiro é que a gente venha aqui em categoria, exemplo, né? E coloque a palavra, por exemplo, educação e ensino. Eu vou colocar a categoria associada à educação e ensino. Dos 33, quanto nós temos agora? 9. Ah, então ele foi filtrando para mim. Para quê? Para poder deixar o meu filtro mais apurado, a minha pesquisa mais apurada, mais otimizada. Ok, será que eu posso pôr mais categorias? Você pode botar quantas você quiser. Vai chegar uma hora até que não vai ter livro nenhum com tantas categorias associadas àquela palavra-chave que você usou. Mas eu vou pôr outra aqui, ó. Religião. Vamos lá. Opa, de 9 foi para 14, então aumentou. Então, os livros e as palavras-chave, elas têm uma associação direta com as categorias que vocês vão filtrar. Tudo depende do que vocês querem. Se eu estou procurando algum livro que é sobre paz, mas que tem uma relação mais com educação e ensino do que com religião, então eu vou tirar a categoria religião e deixar somente a categoria ensino. Mas vamos pegar uma aqui, ó. Eu vou colocar uma categoria economia. Vamos ver, só por curiosidade. Foi para 9. Tá? Então, a gente não tem, às vezes, certos livros com categorias associados à palavra-chave que a gente precisa. Então, é muito importante que nós primeiro a gente faça a nossa ideia mental sobre o tema que a gente está pesquisando. Depois a gente vem aqui e começa a trabalhar essas categorias. Vamos pegar agora, então, já que a gente tem 9, vamos, que está na categoria educação e ensino, vejam bem. Vamos pegar uma subcategoria aqui chamada pedagogia. Exemplo, eu sou da área da pedagogia, vamos lá. Opa, dos 9 eu já tenho 5. Reduziu, melhorou o meu filtro. Tá? Eu posso também ordenar aqui, ó, os mais bem avaliados, os livros mais novos, os mais antigos, por ordem alfabética, de frente para trás, de trás para frente. Tá? Eu posso trabalhar isso também, posso ordenar como eu quiser. E aí agora de 9 eu tenho 5 e eu quero agora fazer um filtro de editora. Por que eu falo isso? Porque como professora, uma das coisas que mais a gente aprende é algumas áreas do conhecimento, algumas editoras são especiais. Por que eu digo isso? Porque você sabe que algumas editoras publicam mais livros naquela área do conhecimento, em uma ou duas áreas do conhecimento, do que outras. Então, elas são dedicadas a áreas específicas. Então, administração, algumas áreas, né? Direito, outras, e medicina, saúde, né? Então, a gente vai vendo as áreas que a gente tem familiaridade e que aí a gente acaba conhecendo até as editoras, tá bom? Eu vou aqui, no caso, por exemplo, escolher a editora Contexto e aplicar um filtro. Olha lá, reduziu. Agora eu tenho 2. Opa, tenho 2 livros da editora Contexto, que tem a palavra-chave paz, que tem a categoria pedagogia e que está na categoria educação e ensino. Então, eles devem ter conteúdos muito mais aderentes à pesquisa que eu preciso fazer, ou ao estudo que eu preciso realizar, tá? Essa última parte aqui, que é a parte das estrelinhas, ó, eu não sei se vocês percebem que os livros, esse tem 4 estrelinhas, esse tem 3 estrelinhas. Aqui, se eu aplicar uma estrelinha, vocês viram, os livros sumiram. Por quê? Porque aí significa que eu estou colocando mais um critério. Eu quero todos esses critérios e livros que têm apenas uma estrelinha.
Então, eu sugiro vocês não se preocuparem com essa parte de estrelinhas dos livros, no momento, tá? Deixa que na hora que aparecer o livro, vocês façam a avaliação própria de vocês. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar agora num livro para ver os recursos que ele tem para mim. Então, eu vou escolher aqui esse aqui, como restaurar a paz nas escolas, tá? Já que eu estou fazendo uma pesquisa sobre violência escolar ou sobre paz, que é uma palavra-chave, eu quero saber mais sobre esse assunto. E aí eu vou ter informações sobre o livro que são fundamentais. Eu vou ter uma pequena descrição, tá? Eu vou ter informações sobre o número de páginas, editora, o ano dele, o ISBN dele, o idioma. Eu posso comprar esse livro, vai me remeter lá para o e-commerce da Contexto para eu comprar esse livro, caso eu queira. Eu posso associar esse livro a uma lista, igual eu mostrei aquela lista para vocês, ó. Ah, esse livro aqui é interessante, eu vou colocar aqui numa lista nova. Eu vou criar aqui uma lista chamada Aprendizagem da Paz. Pronto. E inventei aqui uma lista. Para que isso? Para que o meu livro fique associado. Olha o que acontece. Ele já fica aqui e já vai para a minha parte de minhas listas. Depois eu mostro para vocês, tá? Ele fica associado já a... Como nós fazemos no Pinterest também, que a gente vai associando as imagens, os vídeos, a categorias que nós queremos. A gente faz isso também no Instagram, né? Então, tem muitas coisas que a gente consegue fazer, associações para ajudar a busca e depois otimizar o nosso tempo. Beleza. Mais aqui embaixo, a gente tem o quê? Informações sobre o livro, os capítulos do livro, o nome dos capítulos. É legal, antes de começar a ler o livro, para saber se tem alguma pista aqui para gente, se pelo menos o nome do capítulo tem uma aderência ao que eu quero. Mas eu não vou desistir do livro ainda. Eu vou ler alguns comentários. Ó, eu mesma já fiz um comentário aqui que eu gostei, que eu gosto do tema. Sou professora, né? Então trabalho com esse assunto, com projetos nessa área. E eu gosto desse assunto. E eu acabei fazendo uma avaliação aqui. Expect Reader, para ver se tem alguma dica, né? Não temos. Livros que são semelhantes, não necessariamente à palavra-chave, mas semelhante ao contexto do livro, né? Um contexto de aprender, um contexto de escola, um contexto de aprendizagem. Então, tem sempre algumas dicas aqui. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem livros similares. E se tem alguma citação relacionada a esse livro? Opa, não tem nenhuma, mas nós vamos fazer hoje. Tá? Se tivesse, ela apareceria aqui, em formato de imagem, para a gente depois compartilhar, para que apareça onde? Para que apareça, peraí, deixa eu fechar aqui. Vem aqui, não precisava fazer tudo isso que eu estou fazendo, mas eu acabei fazendo. Bastava eu voltar uma flechinha. Para que apareça aqui, gente, ó, nessa parte, tá? Então, vou até deixar aberta essa janela, para que a gente depois veja. Não vai aparecer nesse instante, porque ele vai entrar numa fila de citação, mas só para a gente depois relembrar, tá certo? Então, eu vou agora ler o livro. Quando eu clico em ler o livro, ele vai me mostrar os dois formatos. Eu vou no formato EPUB, que é um formato que a gente mais aconselha, mas eu uso muito o PDF também. Tem uma pequena diferença nos recursos, e eu vou demonstrar qual que é a diferença. A primeira coisa que você tem é a tela do livro, tá? Eu posso expandir aqui, ó. E aí eu tenho a tela do livro. Eu posso ir navegar pelo sumário. Puxa, deixa eu já dar uma lida aqui. Os pilares da educação da Unesco. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Provavelmente vão falar sobre isso. Aí eu já venho aqui, ó, os pilares da educação e vou começando. Posso navegar, navego pelas páginas, clicando aqui. Se eu achar algum erro no livro, eu clico aqui nesse botãozinho vermelho, reportar erro, e aí a gente recebe esse chamado, tá? Então, vamos fazer algumas experiências aqui na tela. Primeira coisa que eu acho interessante é que vocês vejam que é possível fazer uma configuração da leitura do texto. Deixa eu tirar essa tabela. Isso, vamos ficar aqui só com texto e parágrafos, assim. Eu vou vir aqui, ó, em opções de leitura, e o EPUB me dá essa opção
que o PDF não me dá. Eu consigo fazer algumas mudanças no PDF e eu vou mostrar depois. Mas primeira coisa, ó, eu consigo fazer essa mudança de leitura noturna, porque cansa menos a vista, principalmente para mim, que eu tenho a vista um pouco, tenho glaucoma, eu tenho a vista um pouco cansada também. Aqui eu tenho, por exemplo, tamanho de fontes que eu posso mudar. Então, isso tudo é baseado na... Aqui está muito pequeno, impossível de ler, pelo menos para mim. Vai ao encontro daquilo que o leitor gosta, tá? Cor do fundo, escuro, sépia, você pode padronizar, vou deixar assim. E o tamanho das linhas, Cassandra, os espaçamentos, eu também posso mudar, tá? Mas, ó, bem juntinho, ampliado. Da mesma forma que a gente tem um padrão da BNT que geralmente a gente utiliza, né? Ou os padrões de produção de materiais acadêmicos, a gente utiliza espaçamento entre linhas, aquela configuração toda de página. A gente aqui tem essa liberdade. Depois que eu fiz isso, eu vou salvar as preferências. Pronto, salvei, faz de conta que essa é a minha preferência, eu posso navegar pelo livro. Aqui embaixo, olha, ele vai mostrando para mim a minha linha do tempo, ou melhor, a minha linha das páginas. Eu posso navegar também escrevendo o número de página, 50, tá? Exemplo, eu posso, eu quero mudar o capítulo, agora eu quero ver o capítulo Círculos Restaurativos, página 93. Ó, vai falar de ciclos restaurativos. E num dado momento eu gostei disso daqui e quero fazer uma marcação. Eu quero que essa página Círculos Restaurativos fique marcada. Então aqui em cima, onde está escrito marcar página, parece uma bandeirinha, vocês dão um clique e aí ela vai ficar marcada, tá? Vamos navegar um pouco mais para frente. Por exemplo, marco essa página também, página 95. Vamos deixar essas duas páginas marcadas. E aí, agora a gente vem aqui neste livrinho, que se chama Destaques e Notas, que ele vai mostrar para mim o que foi que eu marquei. Então, eu marquei a página 93 e marquei a página 95. Tudo que eu quiser, como se nós estivéssemos usando aqueles marcadores de texto, tá? Então, eu marquei, eu tenho o hábito de quando eu estou estudando, eu marco a página, às vezes coloco aqueles post-its coloridinhos para partes importantes, principalmente quando a gente está fazendo seminários, essas coisas a gente precisa agrupar e analisar bem o conteúdo para depois criar uma síntese daquilo, isso ajuda bastante. Destaques e notas, não temos nenhuma anotação, mas podemos fazer uma anotação, e essa anotação ela é associada à página. Então, para ficar mais didático, eu vou vir aqui na página 100, por exemplo, só para a gente não esquecer, vou vir na página 100 e vou fazer uma anotação. Vou colocar aqui, página interessante para a conclusão. Pronto, adicionei. Como se nós estivéssemos fazendo fichamentos. A gente vai fazendo algumas observações, copiando algumas partes que são importantes para depois colocar no trabalho, parafrasear e etc. Tá? Ela veio para cá, ok? Se eu quiser excluir, eu posso excluir. Se eu quiser editar, eu posso editar. Clicando em editar, ele vai me pedir para eu escrever por cima disso aqui. Isso aqui vai sair e vai aparecer outro. É bem intuitivo. Páginas marcadas. Acabamos de ver. Cassandra, agora eu estou na página 100, eu quero ir para a página 93, onde se tinha marcado aqui, ó. Dou um cliquezinho e a gente vai para a página 93, tá bom? Então, a navegação é bem simples. O que mais de interessante a gente pode fazer? A gente pode usar citações. Aí sim que eu quero a atenção de vocês para poder a gente ver o que tem a ver isso com o que aparece lá naquela tela primeira lá da BV. Então, eu gostei aqui de um assunto. Vamos colocar aqui, ó. O nome círculo restaurativo se deve ao fato de que as pessoas envolvidas num conflito fazem uma reunião em círculo, tal, tal, tal. Então, eu posso pegar esse pequeno fragmento aqui, selecionar e fazer várias coisas. Eu vou criar uma citação, depois a gente faz as marcações de texto, como canetinhas. Ó, nova citação. Eu, quando clico aqui, ele transforma esse fragmento de texto num card, como se fosse uma imagem. E ele tem esse formato mesmo, e é dessa forma que ele vai ficar
configurado dentro das redes sociais ou dentro da BV, tá? Então, eu vou vir aqui, clico para compartilhar na BV, ou eu posso mandar para o WhatsApp, Twitter ou Facebook. Já fiz esse teste e funciona. Então, eu venho aqui, ó, eu vou dar um cliquezinho compartilhar, ele ficou verde, significa que ele foi aceito e vai para a fila dos fragmentos de textos compartilhados. Como eu estou dando um exemplo, isso serve apenas para vocês saberem como se faz. Porém, o usuário costuma fazer citações daquilo que é útil para o que ele está estudando, ou para que ele queira compartilhar, porque ele achou reflexivo, ele achou construtivo, e ele achou crítico, ele achou interessante, e ele quer compartilhar isso com todos os usuários da BV. E aí vai para aquela seção que a gente, essa daqui, né? Essa parte aqui. Então, num dado momento, a minha citação vai vir para cá. Só não vai aparecer o meu nome. Quem é que vai saber que fez a citação? Os bibliotecários sabem, porque no BV Gestor eles conseguem filtrar vários comportamentos da usabilidade de vocês. Então, que livros que vocês leram, que livros que vocês acessam mais, a quantidade de page views que vocês fazem, que livros que vocês, quantidade de impressão, que eu vou falar sobre impressão, que aplicativo que vocês utilizaram, se foi Android ou iOS. Então, tem uma série de informações que o bibliotecário tem, inclusive para fazer a gestão disso, caso o aluno tenha esquecido senha, fazer um reset e por aí vai. Mas vamos continuar aqui nessa parte de usabilidade do livro. Bom, eu escolhi um fragmento e transformei em citação. Agora, suponhamos que nessa seção eu queira selecionar um pedacinho, porque isso aqui é fundamental, e eu acho que eu posso desenvolver um parágrafo a partir desse pedacinho. O que que como se diz? Oh, meu Deus. A BV permite. Ela permite com que você faça pequenos fragmentos. Deixa eu ir para uma outra página para ficar diferente. Ó, selecionei, ele abre essa janelinha aqui, né? Nós usamos a nova citação. Eu vou pintar de amarelinho para chamar minha atenção. Da mesma forma que a gente usa essas canetinhas, eu uso muito a amarela e a laranja dentro dos meus livros e algumas apostilas para fazer marcações mesmo, para chamar atenção, para depois construir um mapa conceitual, ou mesmo eu voltar no assunto e me relembrar e fazer as minhas construções. A BV tem esse recurso bem interessante. Então eu posso, deixa eu ir para outra página, pintar ali de amarelinho, que pode ser um conceito primário, principal, eu posso pintar de verdinho. Então existem essas cores. E se eu quiser tirar, Cassandra? Simples, eu clico em cima e clico onde está a bolinha e que aparece um xizinho e ele vai sumir, tá? Eu vou deixar marcado só para poder a gente ver em outro lugar que eu quero que vocês conheçam. Bom, ok, então eu fiz uma marcação numa página, fiz uma marcação nessa daqui também, vou para a página 120, ele tem 146 páginas, e venho para cá, ó, foco nos fatos. Então eu quero que isso daqui, por exemplo, fique de azul, tá? Ele como se fosse um marcador de texto. E como é que eu vejo isso se eu estiver na página primeira, lá na capa, por exemplo? Se eu estiver bem aqui, ó. Vou rodar lá para a capa, quer ver? Tá vendo? Estou na capa. Vocês viram como foi fácil? Eu posso digitar, como eu posso vir aqui e arrastar. Simplesmente vocês vão vir aqui onde está destaques e notas. Ele mostra as páginas que marcamos, ele mostra todos os destaques que nós fizemos. Então, eu fiz uma citação, eu escrevi como se fosse um fichamento, por exemplo, falando sobre alguma coisa que está na página 100. Eu marquei de amarelo a página, um fragmento na página 94, em verde 95 e na página 120 eu marquei em azul. Então eu posso fazer de certa forma, e isso é particular do usuário, tudo que eu quiser no livro, que eu quiser e puder, logicamente, e que o outro usuário, quando for consultar o livro, não vai ter nenhuma marcação dessa feita. Então, eu estou usando isso daqui, por exemplo, se a Aline for precisar consultar esse livro, ela vai ver que o dela está totalmente em branco, não tem nenhuma marcação feita. Agora eu vou dar um clique aqui, vamos ver o que acontece.
Ele vai me levar exatamente para a página 95, onde tem a marcação. Então, isso me ajuda a organizar as ideias a respeito do que eu estou pesquisando, tá bom? E, por fim, nessa parte que tem mais detalhes de destaques e notas, tem as citações compartilhadas. Olha, lembra um momento que... Perdão. Vocês se lembram um momento que eu selecionei para virar uma citação? Ele está aqui, ó. Ele virou a citação. E aí eu dou um clique, ele me mostra a página de onde eu retirei, tá? E aí eu posso depois usar para fazer referências e etc. dentro do meu trabalho. Continuando aqui nos recursos, vou falar um pouco de impressão. Suponhamos que vocês queiram imprimir. A BV permite que todas as obras possam ser impressas em 50%. Então, vamos pensar que esse livro aqui tem... Quer ver, ó? Ele já mostra para vocês, mas só para vocês saberem, ele já mostra a quantidade aqui embaixo, talvez vocês não estejam vendo. Ele tem 146 páginas, tá bom? Ele mostra que eu já li 60, que a página 93 corresponde a 63% lido, exemplo, tá? Mas eu quero imprimir, então eu venho aqui em impressão e vou já de cara saber o limite. Ó, você só pode comprar até 70 créditos. Entendam créditos como página, tá bom? Então, a impressão custa 0,07 centavos, custa 7 centavos. E quem que imprime? O usuário. Mas como funciona isso? É como se fosse um cartão pré-pago. Você vem aqui nessa parte de cima, primeira coisa é comprar o crédito. Então você tem que ter o cartãozinho pré-pago, exemplo. Aí você clica e escolhe quanto do percentual você quer comprar daquele livro. Lembrando que o que você vai comprar aqui é só sobre este livro. Então, se eu comprar, vamos fazer o máximo, 50% desse livro. Vamos vir aqui em comprar. Comprar. E aí ele direciona aqui para o e-commerce da Pearson com vocês. Esse 50% do livro que vocês compraram é só deste livro. Vocês não, se usarem 20% dos créditos, ainda sobram 30. Vocês vão fazer o que com esses 30? Só vão poder usar neste livro. Então, prestem bastante atenção nessa parte de compras de créditos, porque ela é referente ao livro, tá bom? Eu não tenho como imprimir 10 páginas de um livro, 20 páginas de outro. Eu tenho que comprar. Compro 10 páginas de um livro, compro 10 páginas de outro, compro separadamente. Compro menos e compro separadamente, tá? Eu não tenho como reaproveitar os créditos para múltiplas obras, porque são editoras diferentes, contratos com os nossos parceiros e etc. E aqui embaixo tem a bandeirinha do cartão para você usar, então é um processo de e-commerce comum que a gente já faz quando compra pela internet. Tá? Não tem nada a ver com a instituição, tudo bem? Isso aqui é um acordo entre o usuário, exemplo, Cassandra, aluna, e Pearson. Vou fechar. Depois que compra, o que acontece? Vem para cá como no extrato. É como se a gente tem é como esses formatos de bancos digitais, né, de cartões digitais que você tem pré-pago, e você consegue ver seu extrato do que você tem ainda. Então, o seu extrato de compras vai vir para cá. E à medida que você for imprimir, ele vai ter que ir reduzindo. Agora vamos à parte de impressão que pode gerar uma dúvida e problemas que eu não quero que vocês tenham. Aí, aqui na hora de imprimir, ele está me dizendo que eu estou com 0 créditos porque eu não comprei mesmo, mas para vocês aqui vai aparecer quantos créditos vocês têm. Eu vou dizer para o meu sistema que eu quero da página, intervalo da página 20 até a página 30, exemplo. Ele vai deixar. Por quê? Porque ele está dizendo que vocês devem imprimir de 20 em 20 por vez. Então, se eu comprei 50 créditos ou 50 páginas, vamos supor aqui no caso, os 50% são 70 páginas, tá? Mas vamos arredondar aqui. 50 páginas eu comprei. Eu imprimo 20, 20, 10, tá? Ou imprimo de outra forma, desde que não ultrapasse 20 páginas. Ok? Que é para não dar erro. E à medida que eu for imprimindo, aí eu clico em imprimir, ele vai direcionar para o seu sistema de impressão com a sua impressora,
E se for colorido o livro, vai imprimir colorido. Se for preto e branco o livro, vai imprimir preto e branco. Ele tem essa validação conforme o livro. E o que acontece? Ele vai contabilizando e você vai vendo aqui no seu extrato. Então, por favor, acompanha sempre o extrato e os bibliotecários conseguem também fazer o acompanhamento dos créditos de impressão dos usuários. Eles conseguem saber o quanto os usuários estão imprimindo ou estão comprando créditos e etc. Tá? Eu gostei de gastar mais tempo aqui porque pode ser que gere alguma dúvida. Outra informação importante são os cartões de estudo. Os cartões de estudos, eles servem para quê? Para a sua autonomia de estudante. Os professores podem ser criativos de pensar em qualquer estratégia. Eu pensaria, por exemplo, para pedir para que meus grupos de alunos ou pares criassem vários cartões de estudo sobre um assunto que estão estudando, direcionado, organizado, né? Literaturas diferentes, até se possível, e que eles fossem criativos para, no mínimo, 5 cartões por grupo. Então, o que seria esse grupo? Grupo não são grupo de pessoas, são grupo de cartões que você vai fazer para testar os seus conhecimentos. E aí eu uso a minha criatividade, aí no caso, para que meus alunos, por exemplo, possam compartilhar esses cartões na minha aula remota. Vamos lá, Cassandra, deixa eu ver aqui. Cassandra e Lidiane, né? Quais são os cartões que vocês prepararam? Agora, vamos lá, quem vai tentar responder é Marcela e Anderson. Então, a gente pode brincar, que eu digo com isso. Só que isso foi feito para o usuário. Eu estou dando uma ideia aqui de aproveitar recursos para alguma estratégia avaliativa, se vocês quiserem. Sem imprimir nota, não é isso. Mas para acompanhar o que os alunos estão sabendo. Independente do professor, o aluno vem aqui e ele pode fazer a sua autoavaliação. Então, vamos lá. Grupo de cartões. Vamos colocar aqui Cultura da Paz, tá? E aí eu criei esse grupo e agora eu vou criar os cards, como se fossem pequenos cartões mesmo, gente, com perguntas e respostas. Então, eu posso vir aqui e escrever o que é Cultura da Paz. Ponto de interrogação. E posso responder o que eu quiser, tá? Eu posso fazer isso. É sempre interessante colocar perguntas e respostas para consolidar alguma coisa que eu estou estudando. Salvei. Vamos fazer mais um? Claro, vocês podem fazer vários, né? Vamos colocar aqui. Escrevi assim: como melhorar o relacionamento em sala de aula? E vou dar uma resposta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, só de protocolar aqui, tá bom? Sem ser conteúdo. Salvei, só para vocês verem que ele já tem 2. Então, o grupo de card se chama Cultura da Paz. Quantos cards tem, Cassandra? 2 cards. Não gostei? Xizinho. Clica aqui que ele exclui. Quero trocar esse nome? Clica aqui nessas 3 bolinhas. E também você pode editar o nome do card, excluir ou mesmo reaproveitar, que é duplicar. Que nem a gente faz no PowerPoint quando a gente cria um layout e a gente quer aproveitar aquele layout, a gente duplica o slide, tá? Então tem vários recursozinhos que são bem intuitivos que vocês podem mexer. Tudo bem? Criei 2 aqui só como título de exemplo. Eu posso testar meus conhecimentos, aí eu tenho que vir aqui, ó. Eu posso vir por aqui, como eu posso vir pela opção aqui, ó, cartões de estudo. Deixa eu vir por aqui, porque aí eu já mostro para vocês. Hoje a minha internet não está lá muito boa. Como é que fica isso? Ó, eu tenho 4 cartões de estudos. Ele fica organizado dessa maneira aqui. Eles são associados aos livros, tá? Então, no caso desse aqui, economia, associado ao livro Economia e Mercado. Esse aqui é associado ao livro Libras, Conhecimento Além dos Sinais, esse também. E esse que a gente está mexendo agora. Eu dou um clique e vou mostrar para vocês. Olha como ele aparece. Ele aparece dentro aqui dentro da tela também. Se eu quiser fazer um teste, eu posso fazer um teste aqui dentro. Mas eu quero mostrar aqui para vocês, pelo lado de fora também, que dá para vocês fazerem. Então, eu posso ler. Eu sei como fazer isso. Então eu vou clicar sei.
Ah, eu não sei o que é cultura de paz. Eu posso clicar não sei. Ah, mas deixa eu dar uma olhada no que foi que eu escrevi como resposta para isso, porque eu estou um pouco assim na dúvida. Clico e vejo o verso, tá? Quando eu clico e vejo o verso, o sistema não vai contabilizar para mim se eu estou colando, se eu estou perdendo pontuação, porque o propósito aqui não é esse, tá? Então, mas vocês podem aproveitar, inclusive, para vocês acompanharem o desempenho de vocês sobre os conhecimentos que vocês estão adquirindo com aquele livro. Aqui no caso, eu cliquei que sei e que não sei, né? E deu aí o placarzinho. Eu posso continuar, posso repetir, posso embaralhar, posso sair aqui do modo de apresentação. Aí ele vai voltar à tela anterior da BV e posso criar vários cartões e vários grupos. Então, no caso aqui, eu tenho apenas, opa, perdão. Aqui eu só tenho esse grupo, mas eu posso criar um outro grupo, né? Por exemplo, então eu posso criar vários grupos, como eu posso também duplicar. Eu vou duplicar aqui para vocês verem, ó. Ele duplicou, tenho dois. E aí esse primeiro aqui, eu vou mudar o nome e vou aproveitar, porque eu vou deixar esse conjunto de cards com 5 cards, esse aqui eu vou deixar com 10 cards. Então eu posso trabalhar essa ferramenta de forma bem criativa. Eu acho que vale a pena ver, tá? Bom, o que mais que eu queria mostrar aqui importante? Que tem mais pesquisas para a gente fazer. E vamos para a página, ok. Vocês veem aqui que tem a página 94, tem uma marcação em amarelo. Se eu quiser ocultar, eu posso clicar no olho. Então, o olho é uma forma de deixar oculto o que eu marquei dentro do texto, tá certo? E uma coisa importante também, isso aqui ajuda, principalmente para a gente, quando a gente esquece de onde a gente tirou as informações que a gente está fazendo referência, é pegar o link do livro. Lembrando uma coisa para vocês, que existe um modo de integração para que o professor possa usar a página específica do livro dentro do AVA. Então, se ele preparar uma atividade avaliativa que ele quer que os alunos usem certas obras, certos capítulos e etc., ele pode dizer o nome do capítulo, como ele pode já colocar o link direto da obra barra página. Então vem o ISBN, tudo no finalzinho, barra a página do livro. É diferente do que eu vou falar aqui, porque esse é um outro sistema de integração. Aqui é livre. Então, se eu clicar nesse copiar, o link foi copiado. Vejam, eu vou abrir aqui uma nova aba e vou colar o endereço copiado que está na minha área de transferência. E o que ele vai fazer? Ele vai abrir o livro. Abrir o livro do início. Poxa, Cassandra, por que não abrir o livro na página? Porque essa ferramenta aqui, ela foi desenvolvida para abrir o livro e não a página do livro, tá? Se vocês quiserem fazer alguma coisa relacionada à página, tem que fazer no outro modo de integração. Ou marca a página e vai aqui na opção destaques e notas, que é aqui no caso, aqui não marquei, né? Deixa eu marcar essa página aqui, por exemplo. Ops. Deixa eu ir para frente. Agora a gente viu as páginas marcadas, né? E agora não apareceu. Bom, é um bug que eu tenho que ver o que aconteceu. Por fim, eu queria mostrar... Por fim não, né? Porque essa parte aqui eu tô deixando por final, que eu acho que é mais importante. O livro pode falar para você. Então, tem gente que prefere ouvir, né? Então, em vez de ler, tem sonolência a ler. Tem pessoas que têm sonolência a ler, né? Eu já ouvi vários casos de alunos assim. Eu sou orientadora educacional, eu já tive esses tipos de cases na minha vida. Então, eu oriento que ele ouça o livro. Aqui você pode, por exemplo, mudar o volume, não o volume da ampliar, né, a amplitude do som, você pode mexer no seu próprio computador. É na velocidade do que é lido. Então, aqui tem um playzinho, você pode ir para frente, para trás, ele lê a página para você, e você pode controlar a velocidade, da mesma forma que a gente faz isso no YouTube, que a gente, quando vê um vídeo, a gente pode acelerar, né, a, a visualização do vídeo, tá? Por fim, o que eu acho importante é essa seção de pesquisa. Por quê? Se eu fiz uma busca super apurada dentro da BV, agora me interessa achar mais algumas coisas dentro do livro, certo?
Então, por aqui, vocês vão conseguir fazer busca dentro do livro, e o livro vai mostrar para vocês aquilo que vocês gostariam. Então, deixa eu ver se eu consigo buscar aqui, ó, escolar. Joguei, opa, apareceu. Eu estou jogando palavras próprias para poder facilitar aqui a apresentação. Mas vocês podem buscar palavras que vocês não tenham ideia se é que aquele livro vai realmente abordar sobre um assunto que vocês querem, dentro do livro, né? Então, aqui eu tenho, na página 11, eu tenho a palavra escrita. Olha, em vermelhinho me aparece todas as palavras que eu coloquei lá em cima para buscar dentro do livro. Ah, e se eu gostei aqui, ó, nessa seção que está falando de conflito, eu posso clicar aqui e ele vai direto para a página onde há aquela palavra. E com atenção e cuidado eu vou ler até encontrar a informação que eu gostaria, tá certo? Então, assim, essa parte de pesquisa, ela é muito útil, não deixem de explorar, de aproveitar, tá? Olha como é que é essa palavra, como é uma palavra-chave muito óbvia, né, dentro desse livro que trata sobre a paz na escola, conflitos escolares, eu pus a palavra escolar e apareceram várias. Então, eu posso vir aqui até no apêndice do livro, eu tenho essa palavra. Ok? O que mais que falta eu falar? Deixa aqui. Sandra, Eu acho que eu já terminei. Eu só queria passar por aqui para vocês verem um pouquinho rapidamente. Tudo que vocês fazem na ABV, vocês podem ter isso aqui como atalho, ó, no canto esquerdo do acervo, tá vendo? Minhas listas, continuar lendo. Deixa minhas listas aparecerem. Pode perguntar. eu queria tirar uma dúvida com relação àquele recurso da leitura. Eu preciso selecionar uma frase, por exemplo, ou ele lê a página inteira? Ele lê a página inteira, não precisa selecionar. Ah, Eu até tá. entendi que poderia ser assim, seleciona. Eu estava tentando fazer uns testes com seleção e um software de leitura de interpretação em Libras. E aí seria legal, né? Seleciona e o avatarzinho faz a transcrição em Libras. Mas eu ainda estou fazendo uns testes. Entretanto, ele lê a página inteira. Ah, Tanto perfeito. tanto o PDF quanto o EPUB. Falta eu mostrar a versão PDF para vocês. Eu vou fazer rapidinho, porque só tem dois recursos diferentes. Aqui as listas que eu criei, ó, a padrão da BV é esse aqui, ó, minhas listas de leitura. Se eu der um clique, ele mostra os livros que eu associei. Matrizes, mostra os livros que eu associei. Qual que eu associei agora? Não foi a Aprendizagem da Paz? Pronto, olha aqui o livro. Tá? Então, ele é uma forma de vocês terem um atalho para não ter que buscar de novo o livro lá naquela busca, né? Toda apurada. Aqui eu tenho os que eu continuo lendo, lidos e sugestões para ler. Até comentei sobre isso no início, né? Lendo, lidos e sugestões para mim. Como Netflix, né? Que marca os vídeos que nós vimos, filmes que nós vimos, Amazon também, né? Essas plataformas de streaming estão fazendo assim. Cartões de estudo que nós criamos agora, eu até mostrei para vocês por aqui, em vez de dentro do livro. Tá um pouco lenta a minha internet, por isso que às vezes não tá carregando. E a minha internet é rápida, mas eu acredito que seja o horário. Esse horário mais tarde assim. Pronto, exibiu, né? Os meus cartõezinhos. Ah, uma informação importante aqui. Se eu quiser excluir um cartão desse, eu tenho que ir no livro, tá? Eu não consigo excluí-lo por aqui. Tá? Então, quando eu estiver no livro, eu posso fazer a exclusão dele. A gente não tem ainda um botãozinho para excluir por aqui. Outra coisa também é que só eu vejo os meus cartões. Lembrando que eu dei uma ideia aqui de compartilhar isso via uma aula remota e os alunos podem compartilhar a tela e fazerem, ou não, eles conversarem vendo os seus próprios cartões e falarem com seus colegas sobre o que eles acharam de interessante e criaram dentro dos cartões. Os destaques que são feitos dentro dos livros. Puxa, tá lento mesmo hoje. Ou seja,
tudo que eu faço dentro de um livro vem para cá. Ah, então eu estou mexendo no livro, Cassandra, fiz uma anotação, o livro vem para essa seção? Vem para essa seção. E se eu quiser tirar ele daqui, como eu faço? Você vem aqui, tá? E tira ele, ele vem aqui, ó, destaques e notas. Você tem que ir lá no livro, aonde ele está, e aí você vai retirá-lo dessa seção daqui. Mas por enquanto ele fica aqui armazenado. Então, se eu vier nesse livro, vou dar uma saúde coletiva num campo em construção. Ah, deu um problema. Puxa, tô falando a minha internet, isso aqui não é às vezes da BV, gente, é conexão, no meu caso. Deixa eu vir para cá, não vamos perder tempo. Destaques e notas, então todos os livros que têm alguma anotação, alguma citação, alguma marcação de página, vem para cá, para essa seção. Eu vou entrar naquele lá, ó, que nós mexemos. Ó, tá vendo? O problema é isso aqui, é a minha conexão que está muito lenta hoje mesmo. Hoje foi difícil de, infelizmente, de conseguir trabalhar. Mas o que ele faz? Ele te leva para lá, para a página do livro, e aí você pode ver todas as marcações que você fez. Marcou página, escreveu alguma coisa, como naquela seção de anotações, fez alguma citação, as sugestões de leitura, que é o que eu já mostrei lá em cima, os livros lidos também, então, essa parte aqui, ó, e métrica de leitura. Então, essa parte do menu esquerdo são como se fossem atalhos para vocês do que vocês fazem dentro do livro ou do comportamento de vocês. Acho que eu não falei disso aqui, ó. Faltou eu falar isso aqui. Alô? Oi. Seria possível fazer, por exemplo, o livro offline? Tem alguma coisa? Tem alguma opção? Sim, é só sim. online? Sim. Mas é pelo aplicativo do celular. Vou já explicar. Aqui essa parte, aqui só para finalizar a plataforma, isso aqui dá para vocês fazerem também pelo celular ou pelo tablet, tá? Vocês podem atualizar o perfil de vocês. Então, podem pôr uma foto, podem fazer algumas informações dos dados de vocês podem colocar. Tem aqui os pagamentos de créditos de impressão. Vocês, usuários, podem fazer esse gerenciamento. Podem ver outras informações aqui, avaliar a BV, baixar o manual, que é por aqui, lembra que no início eu mostrei o manual? Aqui que vocês fazem um download. Dá uma lidinha nas dúvidas frequentes, são poucas que tem aqui, mas são importantes. Como é que funciona a nossa política de privacidade? Professores, principalmente, que querem usar nas aulas, né? Eles querem saber, poxa, Cassandra, eu posso usar aqui no PowerPoint que eu estou apresentando aqui na minha aula online? Então, a gente tem já uma política toda pronta para isso. Tem até um script que eu explico o que ele pode e o que ele não pode fazer, tá? Então, ajuda, em vez de ficar o tempo todo cerceando você de o que você não pode, a gente também dá ideias para como você fazer sem ferir a política de editorial, né? De direitos autorais, no caso. Tudo bem? E aqui o contato, ó. Você, aluno ou professor, você vai clicar em contato e com quem que você conversa? Com o bibliotecário. Então, qualquer coisa que aconteça que você precise e está com algum problema, etc., você vem aqui nessas opções e aí você conversa com o seu bibliotecário por essa sessão aqui, tá? Por fim, eu vou falar da multiplataforma, que você acabou de me perguntar sobre o celular. O celular e o tablet, você faz o download pela Apple Store ou pela Play Store. Tá? Quando você entra, no início eu comentei um pouquinho isso, você tem que colocar login e senha. Um dos recursos que existe é você fazer download do livro e depois fazer a leitura dele offline. Então isso aí ajuda muito, não precisa ficar imprimindo, né? Certas coisas. Eu acho até que é um recurso bem interessante, da mesma forma que o Netflix já faz isso, a gente consegue fazer isso com o Spotify também. Então, as plataformas de streaming já fazem isso e a BV também faz. Um detalhe, dois. Primeiro detalhe, para você fazer download do livro, ele roda dentro do próprio aplicativo, tá? Você faz o download do livro estando conectado à internet. Aí você desconecta da internet e lê o livro, ok? Você tem 10 slots. Vamos fazer de conta que esse tabletzinho que está aqui, vou até aumentar para vocês verem bem. É um exemplo.
Meu Deus, me perdi. Aqui não, tanta coisa. Eu aumentei demais. Ops. Olha, acho que eu aumentei demais e deu certo. Aqui é um exemplo de como é que fica o livrinho dentro dentro do celular de vocês. Então fica a capinha do livro. Aqui, olha, tem botões muito semelhantes à BV. Tudo que vocês fazem acontece dentro do celular, tá? Existem 10 espaços para vocês conseguirem baixar livros. Vocês não podem baixar 1000 livros. Vocês podem baixar 10. Cassandra, eu terminei de ler. Tem como eu trocar? Tem como trocar. Então, aí vocês têm que se conectar à internet, tirar aquele livro e baixar outro. Tá? Então, a necessidade de fazer a leitura offline, interagindo com a leitura online, é só para que vocês façam essas transações entre downloads de livro. Posso fazer outra pergunta? Não dá para fazer isso na plataforma, só no celular, tá? E no tablet. Pode. Nesse caso, todas as informações que eu captei, ou seja, que eu li o livro, ou talvez eu fiz alguma marcação, alguma coisa, ela, mesmo eu tirando do meu celular, eu consigo ter isso naquela sessão que você chegou e comentou, que tem todas as anotações, né? Não, então, fica sincronizado. Ok. Esse sincronismo que eu... Ainda bem que você me perguntou, porque eu não comentei. Eu sempre deixo o celular para falar por último. Você fez várias anotações aqui dentro do livro. Você vai abrir o mesmo livro dentro do celular, ele vai vir com essas informações que você já anotou. Isso é bom até, de certa forma, né? Porque a gente continua a nossa leitura, o nosso trabalho, o nosso estudo, de acordo com o nosso ambiente. Eu não quero mais ficar sentada aqui na frente do computador, quero deitar na minha cama, levo meu tablet ou meu celular e vou fazendo a minha leitura ou algumas anotações. O que eu posso garantir para você são os recursos. Tá? Também dá para ouvir, também dá para fazer marcação com texto, também dá para marcar página, também dá para fazer citações, dá para escrever como se fosse um fichamentozinho, né, naqueles espaços. Podem fazer perguntas, agora que a gente já está no momento de realmente sanar dúvidas. Patrícia, tem alguma coisa no chat? Desculpa, eu queria falar que eu lembrei desse encontro um pouco tarde, eu entrei um pouco tarde. Para você ter acesso a esse material, a biblioteca virtual, é só entrar com login, é só fazer o processamento. Certo, tá. Fica tranquilo porque ele está sendo gravado. Tá? Maravilha. Tudo que a gente fez aqui foi gravado porque no início foi feita uma apresentação de como é que vocês entram na plataforma. Vocês vão ver todas as plataformas de vocês e aí tem um ícone que tem a biblioteca virtual. Depois que vocês clicam nesse ícone, vocês vão ser redirecionados para uma tela de primeiro acesso. Depois que fez esse primeiro acesso, pronto. Quando vocês entrarem novamente na tela da instituição de vocês, clicando no ícone, já vai cair aqui, ó, nessa tela que você está vendo. Ok, obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Olá, Cassandra. No chat não tem nenhuma questão no momento. Tá certo. Então, eu acredito que eu passei por tudo. Eu costumo ser bem detalhista, por isso que eu peço mais tempo. Entrou uma questão agora da Camila R. Silva. Ela pergunta como excluir o livro da leitura offline, porque ela não consegue excluir os dela. Ousado, eu consigo fazer isso no meu. É bom ela reportar essa usabilidade para mim, que depois eu dou um passo a passo para ela, porque eu não tenho como fazer essa demonstração aqui pelo celular. Eu faço um vídeo gravado aqui na tela do celular e demonstro como ela faz isso. Tem que estar conectada à internet, tá? Para poder excluir. Certo. Entrou uma questão agora da Celaiane, desculpa. Ela pergunta se a impressão é possível fazer de forma aleatória, selecionar uma página, selecionar outra. Ótima pergunta. Pode sim. Vamos lá.
Eu vou vir aqui nesse livro. Vou entrar lá. Que a gente recapitula, né? Tomara que ele seja um PDF. Ah, beleza, olha, ele é um PDF. Aqui, os recursos do PDF são um pouco diferentes dos EPUBs, tá? Esse livro aqui é um livro da editora Papyrus. E deixa eu ir na página, gosto muito da Papyrus, já li muitos livros da Papyrus. Aqui, vamos vir aqui, por exemplo, né? Posso fazer uma seleção. Tá vendo? Ele é diferente, ó. Aí eu escolho a cor e posso fazer uma nota. Eu não consigo fazer citação, mas eu consigo fazer vários recursos semelhantes aos EPUBs. A gente está melhorando essa forma também de selecionar, para não ficar esse círculo, né? Para ficar, por exemplo, selecionado igual fica o livro dos EPUBs. Mas a impressão, deixa eu mostrar, ela tem que ir aqui, ó. Por exemplo, eu quero essa página. Aí ela deixa a página visível, imprime. Porque ele mostra aqui, ó, de 15 a 15, eu estou na página 15, imprime. Agora eu quero ir na página 35, vai. São páginas aleatórias, né? Eu até entendo a pergunta dela, porque numa impressão normal a gente consegue colocar ponto e vírgula, né? Para pedir para a impressora imprimir só aquelas páginas que a gente quis. Mas esse recurso de impressão aqui da BV, ele é um pouco mais limitado, mais fechado. Então você escolhe intervalos sequentes, de um a tanto, de tanto a tanto, ou a página que está visível para você. Então, se ela quer páginas muito aleatórias, eu aconselho apenas usar esse recurso aqui, ó, página atual. E aí ela vai na página, imprime, vai na página, imprime, vai na página, imprime. Tá bom? Certo. Ela agradeceu, acho que a dúvida foi E a outra, esclarecida. tá, com relação a outra pergunta, o que que eu vou fazer? Eu vou gravar um videozinho aqui no meu smartphone para demonstrar como é que faz, porque tem um xizinho no livrinho onde tem a parte livros offline. E aí, se eu tocar no xizinho, ele sai. Tem um xizinho bem no canto superior do livro, sabe? Pena que eu não consigo mostrar isso aqui agora. Mas eu posso fazer um videozinho, um tutorialzinho, inclusive. Passo para você e você pode passar para a aluna, Ah, tá bom, obrigada, viu? tá? Eu só peço que, inclusive, deixa eu até anotar o nome dela, porque como ela preencheu o, o formulário de participação para receber o certificado, eu mesma posso mandar, Sim, até melhor. né? Eu só vou Camila anotar. Peraí, deixa eu anotar aqui. Camila R. Silva. Silva. Ô, Cassandra, se você Pronto. puder passar para mim também, aí eu posso também passar para os funcionários, para eles terem também como modelo, Tá né? bom. Pode deixar, Importante. pode deixar. Vou fazer sim. Geralmente tem outro tutorial que eu compartilharei com vocês, que é reset de senha de aluno em uma página. Eu adoro fazer tutoriais. Então, tem coisas que às vezes a gente, em vez de ficar buscando lá no manual, tal, ou tentando achar dentro do sistema, eu já dou 1, 2, 3, pronto. Aqui você acha rapidinho. Eu compartilho com você também, tá, Patrícia? Tá ótimo, obrigada. Patrícia, vocês também preencheram o formulário de participação, né? Ainda não, vou preencher. Ah, tá bom. Eu vou deixar ele aberto hoje, mas eu não prometo entregar o certificado essa semana, porque amanhã é meu day off. E eu precisei, porque eu vou fazer uma mudança, enfim. Então eu precisei tirar um dia de folga. Segunda-feira tem uma live super importante para participar, mas aí durante a semana eu dou um jeitinho e a gente eu vou produzindo e eu mesma que encaminho para os usuários aqui, tá? Não se preocupe. Para você, eu vou te encaminhar o Excel de participação, para você ver todo mundo que participou. Tudo bem? Perfeito. Ótimo, obrigada. Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Cadê? O compartilhamento de tela. Sandra? Oi. Oi, boa tarde.